foi para Lucas 21 hoje, não foi, Caião? Foi, não, Lucas 21 me levou para lá. É, né? Eu nunca sei o que eu vou pregar aqui, bro. É, eu tô sabendo. Eu chego aqui, não sei. Assim é na hora. Às vezes é uma coisa que eu vejo que pum, aí eu fico sinado. Eu sei como é. Então eu não ando atrás de nada, as coisas é que andam atrás de mim. Então o texto de João 21 me escolheu hoje. Eu Amém. falei a respeito dele, Amém. o que ele falou em mim. Eu fui fazer o roteiro de um programa com um amigo, aquele da Bruna lá e tal. Eu falei, não, a gente senta todo mundo, reúne, a gente decide lá o que vai fazer e a gente já começa e tal. O cara falou, não, isso aqui tem que ser escrito com pelo menos 2 semanas de antecedência. Eu falei, não, vamos fazer lá na hora, a gente faz um brief com o convidado, que a gente tem um convidado e tal. Ele falou, não, isso aí não tem como fazer não. Eu falei, a gente faz isso há 10 anos. Sem briefing Lá nenhum, no papo né? de graça, é. Porque aqui não tem absolutamente nada. Totalmente desbrifado. Esse papel aqui, ó, só tá escrito ali, livramento, aí tá escrito o vídeo que vem pro livramento. Memória, o nome do vídeo que vem pra memória. Denúncia, a rinha de coach, o vídeo. Eclesiastes, a frase que eu escrevi na hora ali, olhando pro vídeo, eu digo, escreve aí. Tá. Demora 30 segundos. Tá na rede, não tem nada, é só lembrar que depois do Eclesiastes tá na rede e as perguntas do dia, só isso. O resto, nada antes, nada durante, nada depois, tem qualquer texto, né? Pois é. As coisas vão levando, vão puxando a gente. Isso é meio assustador para alguns. Né? Pois então, Caio, na realidade de vida em Jesus, não há espaço para previsões, Caio. Você deu muita ênfase nisso. A gente nunca sabe. Há espaço para previsões. Eu não disse que não havia. Eu disse que não há espaço para fazer a vida acontecer a partir de expectações do futuro. A previsão eu posso ter. Eu já tive muitas previsões na minha vida. Mas eu nunca busquei nenhuma previsão. A previsão me busca. E a única vez que eu estive orando com uma pessoa que era um homem de presságio, e que eu fui até disfarçado com medo que ele me reconhecesse, ele nem virou para mim, ele ficou de costas, ele nunca me viu na vida. E foi aquela história linda do meu passado, do portal dos invisíveis, do meu futuro. E ainda chegou a falar sobre a mulher com quem eu iria casar, uma mulher magra, alta, longilínea, do cabelo longo, esvoaçante, do rosto fino, cheia de sorriso. Que era a mesma com quem eu já vinha sonhando há 9 meses, sem ter conhecido. Até que eu conheci. Então, mas eu nunca fui um homem de expectações. Já recebi profecias que no detalhe me falaram coisas do meu futuro e eu não dei a mínima para viver, para cumpri-las ou descumpri-las. Eu só vivi o meu dia escolhendo o que eu devia fazer de melhor, sem nem pensar no assunto. Durante anos. Tive sonhos proféticos que se cumpriram e que ainda estão se cumprindo na minha vida, mas sobre os quais eu não penso em nenhum dia, eu não tomo uma decisão, ao contrário. O sonho é que depois de um tempo me desperta e eu acordado digo, meu Deus, eu acabei de viver a profecia daquele sonho, sem nem ter percebido como foi exato e preciso. Mas eu não ando com essa expectação. No Evangelho existe predição. Hoje mesmo tu me negarás 3 vezes, Jesus disse a Pedro. Quando
Quando perguntaram a Jesus sobre o fim dos tempos, ele deu referências, guerras, revoluções, fenômenos e hecatombes naturais de todos os tipos, fomes em vários lugares, pestes deflagradas crescendo, loucuras, surtos de narcisismo e personalidade, dominação sobre os homens, engano, mentira, religião enlouquecida, apostasia, ódios, traições, morte do amor, tudo isso. E a religião a serviço da política, a religião contra os crentes sinceros, tudo isso que Jesus disse com toda clareza, a expectação do futuro. Homens desmaiarão de terror pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Gente caindo em pânico de medo pelo futuro, o mar subindo, o bramido do mar e das ondas, coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Aí os discípulos perguntam, quando vai ser isso? Ele disse, não vos compete saber. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Aí eu não sei como é que tem gente com coragem ainda de se meter num assunto. De querer saber dia, hora, quando será, que ano, juntar os sinais, escrever um livro com os sinais montadinhos e ganhar milhões de dólares às custas dos idiotas. Quando Jesus disse, após descrever esses cenários, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, em todos os ambientes sinóticos dos evangelhos, a pergunta foi, quando sucederá? Que sinal haverá da tua vida? E a resposta é a mesma. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Atos dos Apóstolos começa assim, com ele indo assunto aos céus e os discípulos querendo saber já depois da ressurreição, quando seria o dia, e ele ressuscitado não fala. Ele não conta para eles antes da ressurreição, antes da sua morte, e nem conta para eles depois de ressuscitado. Esse é um assunto que ele não narra, nem na história, nem na transhistória. No Monte das Oliveiras, estando eles com os olhos fitos aos céus, enquanto Jesus, antes de Jesus subir, eles perguntaram, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do cumprimento de todas essas coisas? Então Jesus lhes respondeu, não vos compete. Pelo amor de Deus, compete, no grego significa compete. É a mesma coisa no português. E no aramaico também. Não vos compete. Conhecer. Conhecer significa conhecer, saber. Saber. Tempos ou épocas que o Pai reservou. Parece um jornal do Jô Soares, nos anos 80. Sim. Não é? É. Para a dona Naná e algumas pessoas com dificuldade de audição. Isso, o cara explicando lá. Não vos compete conhecer tempos ou épocas Mãozinhas. que o Pai, reservou para sua exclusiva autoridade. Ai, vergonha alheia. Hã? Ficava com a mãozinha assim. O Jô Soares, ficava com a mãozinha o assim, Jô ó. ficava torcendo a mãozinha assim. Na mãozinha. Não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas até aos confins da terra. Aí o pessoal não quer ir para os confins da terra, quer ficar fofocando dentro do gueto sobre quando será o tempo e a época que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Aí aparecem esses profetas do futuro dizendo quando será e agora. Quando eu me converti, fazia pouco tempo que Israel era um estado. Israel virou um estado 7 anos antes de eu nascer. Tá. Então, quando eu me converti aos 18 anos, Israel era um estado há 24 anos, novinho. A primeira vez que eu fui lá, Israel era um estado há 26, 27 anos, engatinhando, com fraldas. Mas a onda profética era essa. A contagem regressiva para a volta de Jesus começou em 48. Porque aí os hermeneutas e os escatólogos americanos que gosta dessa historinha, rende milhões. Aí disseram que Israel era o sinal mor da escatologia pentecostal para a volta de Cristo. E que Jesus tinha dito, não passará esta geração. Está escrito lá, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então eles interpretaram que a geração que não passaria seria aquela, quando Jesus disse, vede no verão, vede a figueira. Quando vocês veem que as suas folhas estão cheias, é porque está chegando a hora. Aí eles disseram, a figueira é uma simbolização de Israel. Então Jesus estava falando em códigos cabalistas. Ele era cabalista. Jesus era lá da Galiléia, devia ser um cabalista lá de Sfat. Então, vede a figueira, então não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. A figueira deve ser Israel, e a figueira foi plantada em 48 com a criação do Estado de Israel, a contagem regressiva são 40 anos, então em 88 Jesus voltaria. Essa é a conta dos caras. Aí prepararam, milhares de pessoas, milhões foram para Israel. Eu estava lá, não por outras razões, eu sempre fui contra, sempre preguei contra isso. Eu digo, olha, eu entrego a minha vida se Jesus voltar em 88. Só por causa de vocês ele não vai voltar, mesmo que ele quisesse. Agora que ele não volta. Só para espizinhar. Não, porque ele disse que não vos compete. Cara, para com isso. É da exclusiva autoridade de Deus. Aí foi 88, nada. 80, tinha tido um prévio em 77, nada. 88, nada. Aí teve em 97 uma outra dessas, nada. Teve no ano 2000, nada. Teve em 2007, nada. Teve em 2012, nada. E podem ir marcando que ele não volta. Não volta. Ele disse, o Filho do Homem vai voltar quando ninguém estiver esperando. Milhões de dólares foram ganhos pelos livros de arrebatamento desde a década de 70. E essa historinha de que Israel tem a ver com a contagem regressiva da volta de Jesus só começou de 1948 para cá, porque os cristãos viveram com Jerusalém entregue às favas e às hienas e aos chacais e às guerrilhas e às guerras e aos abandonos durante quase 2 milênios. Do ano 70 para cá foi muito pouca a ocupação importante da cidade. Guerras, ódios, edificações simbólicas, religiosas que promoviam mais guerras, mas vida, não, até 1948 não tinha. Foi de 48 para cá que se elegeu esse sinal dos sinais
que mexe na geopolítica do mundo inteiro. O Trump se mantém no poder por causa desse sinal e dessa interpretação pentecostal aliada à questão do casamento gay, LGBT, de costumes dos evangélicos. Então é escatologia, por isso ele se aproxima de Jerusalém, isso tudo e tal. Não é porque ele crê em nada, não. O Trump é o maior ateu do mundo. É que ele sabe que os crentes ficam doidos. Era o sonho deles ver um presidente americano assim, tirando as calças para Jerusalém. Aí dá esse sinal de que o Senhor está voltando. Ele é o nosso rei Dario. O Trump. Crente é um caso sério, só papo furado. Tudo conversa. Ele não quer saber de nada disso. Quer saber se manter no poder. Costumes. Você já viu o Trump ter qualquer problema com manutenção de costumes? Ele é o maior quebrador de costumes do mundo. Viveu aí na suruba. Aí os crentes de repente o elegem o apóstolo da era da fake news, sendo ele próprio o Coringa. A gente tá assistindo, o mundo está assistindo um grande Coringa tendo seu surto global. Aqui no Brasil a gente também está experimentando as coringuices. Então, gente, esse negócio de viver de expectação de futuro é contra a inteligência, é contra o evangelho, é contra a saúde mental. É uma carta para o engano, o equívoco e a frustração que pode gerar a morte da esperança no coração, porque tem gente que se entrega a essas datas, essas profecias, essas expectações com tanto ardor, com tanto fervor, com tanto fanatismo, que quando a coisa desacontece, não acontece nem acontecerá, elas entram em descrença de tudo para sempre. De modo que os proponentes do futuro são os maiores coveiros de esperança no coração desses que ainda não têm fé, que só tem crenças, nada além de pequenas crenças. Mas e aí? Ok, então quer dizer que quem tem fé não quer saber do futuro? Não, quem tem fé tem fé. A fé verdadeira se baseia num conteúdo verdadeiro. E o verdadeiro conteúdo para a fé verdadeira é o Evangelho. E no Evangelho essa crença não existe. Isso existe na religião. Isso existe na liderança popular, populesca, popularista, carismático, manipuladora. É nesse tipo de personalidade, de persona, é desse tipo que vem essas previsões. Porque eles mantêm uma geração inteira subjugada. Isso é extremamente lucrativo. Aí quando não acontece, milhões já estão no bolso e o cara desaparece. São estelionatos globais, praticados, como Jesus disse, muitos virão em meu nome. E eu falei até alongadamente sobre o significado desse em meu nome hoje. Sim. Na devocional. Sim. Sim, e aí? Então quem vive querendo saber o futuro nunca não tem crê? fé. Nunca crê? Não, tem crença, tem fé. Se tiver, quem tem fé não quer saber o futuro, confia. A fé já sabe. É certeza. Ela é certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que se não veem. Agora, ela não quer saber de data, nem de dia, nem de hora, nem de sinal. Ela sabe que vem. Os sinais são para eu ficar alerta, esperto. Mas quanta gente já viu sinais que eu estou vendo e que achou que naquela geração Jesus ia voltar? Você já pensou o que é ser um crente piedoso como Dietrich Bonhoeffer na Alemanha durante o nazismo, com a igreja inteira apoiando Hitler? Você está pensando que Hitler não foi apoiado? Foi apoiado pela igreja toda. Que é isso? Todos os crentes da Alemanha era Heil Hitler, nosso Salvador, aleluia.
Não estou de brincadeira, foi um grupo pequeno que disse não. Dentre os líderes desse grupo estava o Dietrich Bonhoeffer, que acabou participando. Ele viu a maldade, ele foi vendo as informações de perversidade, vendo milhares serem exterminados, mortos. Ele foi tendo acesso às informações e vendo a miséria. E aí ele entrou numa daquelas conspirações para matar Hitler. O pastor Dietrich Bonhoeffer disse: eu respondo diante de Deus, mas eu não vou permitir que esse homem mate milhões e milhões e milhões de pessoas. Aí foi apanhado, foi para a cadeia e foi morto na cadeia. O último ato dele na cadeia, antes de o matarem, foi servir a ceia do Senhor para todos os crentes da cadeia e foi então martirizado. Mas o resto, Barth também assinou uma carta contra o que estava acontecendo, mas os que deram a cara, o pescoço para ser degolado, não foram todos, foram uma minoria. E a mais expressiva de todas na nossa história contemporânea cristã é do Dietrich Bonhoeffer, que também escreveu livros da prisão, e alguns maravilhosos, como Cartas da Prisão, Comunhão, Tentação, e, enfim, era um homem de espiritualidade profunda e de consciência cativa de Deus, e que viveu um dos momentos cristãos mais controversos, que foi a decisão de: eu fico omisso e vejo ele matar milhões e milhões e milhões, ou eu respondo diante de Deus, mas participo da tentativa de eliminá-lo para salvar milhões. Essa foi a grande decisão ética no coração de Dietrich Bonhoeffer diante dos campos de concentração. E a escolha dele ele fez. Eu respondo diante de Deus, mas eu não aguento ver milhões de semelhantes serem eliminados pela loucura desse homem, enquanto a Alemanha, que era cristã, que era na maior parte luterana, ficou calada ou endossou o Führer, o Kaiser, o anticristo daquela época. Imagina então o que era ser cristão dentro disso. Com gente morrendo para todo lado, a Europa virando cascalho, bombas para todos os lados, um país surtado. O que era ser crente ali dentro? Você não tinha como não pensar que Jesus ia voltar a qualquer momento. Porque nunca antes se tinha visto um espetáculo tão horrendo. As piores guerras de Alexandre o Grande eram locais. As piores guerras dos faraós, as piores guerras de Nabucodonosor, de Senaqueribe, de Ciro, de Xerxes, de Artaxerxes, de todos os generais gregos, dos Césares, todas tinham sido guerras locais. As cruzadas marcavam um campo onde eles iam se encontrar para guerrear. Agora, na Segunda Guerra Mundial, não, meu amigo. O mundo, quase todo o mundo reconhecido, que era a Europa, tinha Estados Unidos e outras coisas, mas Estados Unidos cresceu na parada no fim da guerra. Antes disso, o mundo estava em guerra, por isso que é a Guerra Mundial. Era tudo que existia como cultura para o futuro. Estava se destruindo, se esfacelando. O que era ser crente ali dentro disso? O cara não tinha como não ter a expectativa de que o Senhor voltasse. Nunca tinha havido nenhum sinal mais apocalíptico na vida do que aquele. Ele estava vendo. Vendo. Como nós ainda vemos hoje e dizemos, meu Deus, como ainda veremos alguns sinais apocalípticos inconcebíveis ante os quais a nossa geração ou outras gerações depois da nossa vão dizer: Jesus está voltando mesmo, porque não poderia ficar pior do que isso. O problema no Apocalipse é que sempre piora depois.
até aquele ponto de insuportabilidade absoluta, que a história não alcançou e, como Jesus disse, vai envolver a todos os que habitam sobre a face da terra. Não será nem Segunda Guerra Mundial, uma guerra continental, que depois teve implicações intercontinentais. Não. É algo que vai envolver o mundo inteiro e não será só uma guerrinha. É o ar sufocando, é o mar apodrecendo, é a água virando sangue, é a existência podre. É um caos. É um caos geral, é o amor acabado, é gente se matando, é gente desmaiando, é gente caindo, é indescritível. A pior ficção produzida ainda não alcançou essa imaginação apocalíptica final. Ainda não alcançou. Ainda tem muito mais. A realidade ainda vai superar a ficção em muito.